Boa tarde, gente. Conforme eu prometi a vocês, estou aqui para corrigir a tarefa de hoje, que é a da segunda semana, que tem como o eixo norteador desafios e esperanças. Então vamos tentar corrigir essa tarefa e a outra que eu passei de manhã para vocês fazerem, que era copiar a letra da música e retirar os substantivos, já que nós estamos trabalhando substantivo. Daqui a pouco eu vou dar uma aula explicativa sobre substantivo e classificação. Então vamos ver, nós temos nessa tarefa uma história em quadrinho bem interessante, não é? Do gênero textual, história em quadrinhos. E dentro desse gênero textual, se você perceber, existe outro gênero textual que é a entrevista. Então, é uma entrevista com o coronavírus. Eu sei que vocês já leram, eu não vou ler mais o texto, porque para o vídeo ficar mais curto. Eu sei que vocês já leram e fizeram, então eu prometi que eu iria corrigir, não é? Conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos para a primeira pergunta, porque eu sei que vocês já leram de manhã e já responderam. Eu vou só ajudar um pouco aqui na correção. Está dizendo assim, a primeira, conforme entendimento do texto, responda: por que o coronavírus está tendo tanto sucesso no Brasil? Quais os desafios que devemos enfrentar para afastar esse mal da vida da gente? Quanto ao sucesso no Brasil, isso é uma resposta um tanto pessoal, porque vocês precisam responder de acordo com o que vocês estão vendo nos noticiários, não é? E de acordo com a opinião de vocês. Porque não tem essa resposta aí, nem noticiário dizendo por que está tão fazendo sucesso o coronavírus no Brasil. Mas, como a gente já viu que interpretação de texto, a parte da interpretação é uma coisa muito pessoal, a gente vai tirando das leituras, das coisas que a gente vai vendo na vida, né? Das leituras que a gente vai fazendo, do que a gente vai escutando. Então dá para a gente dar uma resposta. Eu vou dar aqui a minha, mas vocês podem colocar outra, né? Talvez o sucesso do coronavírus no Brasil é o fato de que as pessoas ainda não estão cumprindo as obrigações, tomando todos os cuidados que devem ser tomados para evitar a manifestação da pandemia, né? Para evitar que esse vírus se propague demais. Então, isso seria uma das respostas. É a falta de cuidado das pessoas. Tem muita gente ainda que nem acredita nessa doença. A gente sabe que tem gente que não acredita, que acha que é uma doença simples. Então, uma das respostas poderia ser essa, viu? Se você colocou, tudo bem. Você pode ter colocado outra também. A questão da falta que a pergunta é sobre por que o coronavírus está tendo tanto sucesso no Brasil. Né? Quando a gente não se cuida, é claro que a gente adoece mais, principalmente numa pandemia, né? Que a gente tem aí todo o aconselhamento da Organização Mundial de Saúde, dos médicos, das pessoas que trabalham na saúde também, que a gente precisa se cuidar, precisa ficar isolado, e tem muita gente que não está querendo fazer isso. É uma situação bem complicada. Então, e quais os desafios que devemos enfrentar para afastar esse mal da vida da gente? Aí também essa resposta é pessoal, mas eu vou colocar aqui o que é que eu penso, o que é que a gente deve fazer, né? Isolamento social é um dos desafios, porque é uma coisa difícil de se fazer, mas a gente tem que fazer o possível para se isolar, não é? Lavar bem as mãos, cuidar da higiene do nosso corpo, não é? Lavar as mãos, tomar banho. Quanto mais banho a gente tomar, melhor, para a gente ficar limpinho. Se sair na rua, chegar em casa, tomar banho. Então, isso são os desafios. Outra coisa, usar máscaras, lavar bem os alimentos, cozinhar bem os alimentos, os que precisam ser cozidos, cozinhar bem os que são comidos crus, como as hortaliças, as verduras e as frutas. A gente deve lavar bem com água e um sabão neutro, né? Tá bom?
Então, isso aí é uma das respostas. Vocês podem colocar, né, a respeito dos desafios. Os desafios é a nossa luta, o que a gente tem que fazer para enfrentar essa situação, né? Também, outro desafio é estudar em casa, né, gente? Estudar em casa é um desafio bem grande para vocês, porque a gente fica assim, a gente perde um pouco a comunicação, né? Tem alunos até que não estão mandando, dando ok aqui no grupo para dizer que fez a tarefa, então é bom quem está no grupo dar o ok, dizendo que está fazendo as tarefas para a gente estar em comunicação. Eu estou mandando esses pequenos vídeos para vocês, eu sei que isso, nada disso substitui a sala de aula, mas a gente está fazendo o que pode, viu? Agora, a outra pergunta, quanto ao texto que vocês leram. Estou falando do texto do Entrevista com o Vírus, que eu pedi para vocês lerem de manhã. Não estou lendo para poder ter mais tempo para comentar, porque a leitura está aí com vocês, o texto. Então, vocês leiam o texto. Nós temos aqui, quanto ao texto, esse vírus danoso apresenta um sonho, algo que para ele não deve acontecer, de jeito nenhum. Enquanto que o mundo inteiro alimenta fortemente a esperança daquilo que ele tanto abomina. Abominar quer dizer é a pessoa não querer que aconteça de jeito nenhum, a pessoa ter raiva daquilo ali, não querer. Então, tem essa palavra abominar, uma palavra nova, eu acho para vocês talvez seja nova, então estou explicando aqui, viu? O vírus abomina, não é? A questão de achar a vacina, por quê? Com a vacina vai acontecer o quê? A morte do vírus. Aí o vírus também não vai querer, porque ele também quer viver, né? Mas a gente não pode deixar uma coisa ruim acontecer, um bicho desse viver com a gente. Então a gente tem que lutar, a gente tem que rezar, pedir a Deus que essa vacina saia pra gente ficar imune desse mal, né? Imune, ficar livre. Então, seria a resposta à vacina. Enquanto que o mundo inteiro alimenta fortemente a esperança daquilo que ele tanto abomina. Isso seria o quê? Vocês podem responder, a vacina. A vacina ou um remédio que cure de verdade, né? Mas a vacina que é o que imuniza melhor. É a melhor vacina, né? A letra B tem, em meio a tantos desafios enfrentados por todos nós, o que o vírus quis dizer ao responder, a vida passa no espirro? É outra pergunta bem pessoal, é mais para uma questão de interpretação. Essa pergunta não está lá no texto prontinha para vocês. Então a gente tem que pensar, o que o vírus quis dizer ao responder, a vida passa no espirro? Quer dizer, se a doença é uma doença respiratória, tudo que é doença respiratória, geralmente a gente espirra muito, né? Quando a gente vai ficando gripado, vai espirrando. E quando o vírus disse a vida passa no espirro, quer dizer, esses espirros agora com esse problema do coronavírus, desse novo vírus, é um espirro perigoso, porque pode ser um espirro que pode matar, né? A vida passa no espirro. Quer dizer, é muito rápido, é uma doença pesada que pode matar rápido se o organismo da pessoa não estiver preparado, porque também tem muita gente, a gente tem que ver o lado negativo, mas também temos que ver o lado positivo. Tem muita gente se curando, graças a Deus, não é? Mas se o nosso corpo está, está fraco, com a imunidade baixa, então a gente fica mais propenso a pegar a doença e morrer. Então, por isso, o cuidado com a saúde, que é outro desafio, a gente comer bem, o cuidado com a alimentação saudável, comer bem, comer na hora certa, viu? Então, isso são os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Cuidar da saúde, quanto mais cuidar, melhor, tá bom? Também se preocupar muito com a alimentação da gente, o que é que a gente tem que comer, frutas, verduras, legumes, não ficar comendo somente enlatados, essas coisas que não servem muito pra gente. A gente já falou aqui outro dia sobre isso. Então pronto, a vida passa no espirro. Apesar que o espirro, quando a gente espirra, geralmente é o nosso organismo se defendendo da entrada de outros organismos, né, exteriores que querem entrar no nosso, para nos prejudicar. Então, quando a gente espirra, geralmente as pessoas tinham uma coisa assim, saúde, né?
É porque a gente ainda está, a defesa do nosso corpo está se fazendo ali, naquele espirro. A gente está rejeitando aquela coisa, aquele vírus que está entrando, não é? Mas aqui, no contexto da história, ficou muito bem colocado. A vida passa no espirro. Isso aqui é mais uma metáfora, né? Não é a questão da denotação, porque na parte denotativa da história, a gente sabe que existem figuras de linguagem, a forma como a gente fala as palavras, às vezes, né, dependendo do contexto. Aqui está muito bem contextualizado. A vida passa no espirro. Isso é uma metáfora, quer dizer que a vida pode ir embora com a entrada do vírus no nosso organismo. Né? Tá certo? Diante esclarecimento do texto, isso é o 3. Diante esclarecimento do texto em questão, assinale as alternativas corretas que evidenciam desafios e esperanças. Aqui você vai só marcar X. Vivenciadas por nós devido a essa crucial realidade do coronavírus. Então nós temos 4 alternativas. Com o surgimento inesperado da Covid-19, não precisamos nos preocupar em manter os cuidados higiênicos, não usar máscara sempre quando precisar sair de casa, descuidar da alimentação, entre outros fatores importantes. Isso é verdade? De jeito nenhum, né? Então você não marca, viu isso? Aí nós temos outra alternativa. Todas as pessoas estão preparadas para lidar com a disseminação desse vírus, combatendo-o de forma correta. Será? Todas as pessoas estão preparadas? Deveriam estar, né? Mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente que não se prepara, não estão preparados para isso, ainda leva na brincadeira, então isso quer dizer que isso aqui também é falso. Nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com a disseminação desse vírus. Disseminação quer dizer com o aumento, né, dele, a propagação do vírus. Então você não vai marcar. A outra, a falta de um tratamento específico está fazendo com que a nossa esperança torne-se mais promissora, de que é preciso criar uma vacina contra a Covid o mais rápido possível. Isso é verdade? Não é? Já que não tem tratamento, o que a gente pode esperar muito é uma vacina, não é? Para imunizar todo mundo ficar livre desse vírus. Então você coloca um X que é verdadeiro, uma alternativa verdadeira. E a outra alternativa, a última, precisamos neste momento de pandemia alimentar as alegrias, sabendo que tudo está dentro da nossa cabeça, não é? Achar algo positivo em meio a tantas mudanças. Gerar tranquilidade, afastando pensamentos negativos, tendo a real certeza de dias melhores. Isso é mais do que correto, viu, gente? Então, a gente não deve se deixar levar por essa crise, não é? A gente precisa ter fé, ficar feliz, fazer o que pode para ajudar a afastar o coronavírus, mas não deixar a peteca cair. A peteca cair quer dizer não desanimar nunca. A gente precisa ir para frente. Não adianta a gente ficar escondido dentro de casa, se lamentando o tempo todo, não. A gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar estudando, e é isso que a gente está fazendo. O possível para, não é? Dentro desse pequeno normal que a gente está encontrando. Vamos estudar, vamos continuar fazendo nossas tarefas para a gente ver se consegue, não é? Desafiar todo esse período de crise e que a gente possa fazer alguma coisa e dizer, não, eu não fiquei parado, eu fiz alguma coisa. Eu não deixei me levar pela essa crise. Eu fiz algo de importante, eu estudei, eu me animei, eu não perdi a minha fé, tá bom? Então, como eu disse a vocês que eu ia dar uma aula explicativa sobre substantivo, que é a parte gramatical que tem aqui, olha, no exercício 4 nós temos, de acordo com a história em quadrinhos, quando perguntado ao vírus, o que mais detesta? O vírus falou assim, ficar em casa, o que mais detesta? Quanto às classes gramaticais, temos na ordem, na expressão ficar em casa. A ordem quanto às classes gramaticais. O que são classes gramaticais, professora? A gente já viu. São as 10 classes de palavra
que cada classe recebe um nome, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, pronome, são 10 que a gente tem falado em sala de aula. Então aqui está falando sobre a classe gramatical, que é a parte da morfologia, né? Aí pergunta, na ordem, quem é que vem primeiro? É o substantivo, é o verbo ou a preposição? E o que é substantivo? Vamos ver os conceitos, né? Substantivos são palavras que dão nome aos seres em geral. E o que é verbo? Palavra que indica ação, estado, fenômenos da natureza e outros propósitos. E o que é preposição? É a palavra que serve para ligar as palavras, né? A preposição é uma palavrinha que serve para ligar palavras, dando um sentido à frase, à oração, como a gente queira falar, a frase, né? Quando a gente diz ficar em casa, se a gente coloca ficar casa, fica sem sentido, né? Mas a partir do momento que a gente usa a preposição em é uma preposição, ficar em casa, quer dizer, o conceito de preposição é esse, é a palavra que serve para unir palavras, dando sentido à frase, ao período, à oração, como a gente queira falar, tá bom? A expressão. Então, aqui na ordem, nós temos ficar. Ficar é uma ação, né? Ficar em casa, quando eu fico em casa, eu estou praticando uma ação. Para que essa ação? Para que serve isso? O que é que isso tem sentido dentro da nossa língua e da nossa vida? Ficar em casa. Eu estou praticando a ação de ficar em casa para poder eu não pegar o coronavírus. Então, eu estou praticando a ação ficar, né? Então, é verbo, quando a gente diz que a palavra que indica ação é verbo, então ficar é verbo. Eu estou agindo, eu estou fazendo a minha parte, ficar em casa, ficar. Verbo. Então, verbo. Primeira palavra, verbo. Você já vai vendo aí na sequência, verbo. Segunda palavra, em. Preposição. A palavra que vai servir para unir casa com a palavra ficar para dar sentido. Ficar em casa. Preposição, conceito de preposição, palavra que serve para unir palavras, dando sentido à oração, à frase, à expressão, né, que a gente quer comunicar. Então, em é preposição. Então, nós temos ficar, substantivo, em, preposição, e casa. Qual é a palavra que serve para dar nome aos seres? Casa é um ser, né? Um ser concreto, casa. Então, casa é substantivo. Aí você veja aí, olha. Então, nós temos um verbo, uma preposição e o substantivo. A resposta correta seria a letra C, tá bom? Letra C. Verbo, preposição, substantivo, porque está dizendo qual é a ordem que a expressão ficar em casa está, de acordo com a morfologia, de acordo com as classes gramaticais. Verbo, preposição, substantivo. Letra C, porque ficar é verbo, em é preposição e casa é substantivo. Ok? E agora, professora, aquela tarefa que a senhora passou para a gente ouvir aquela linda música de manhã, não é? E aí a gente precisa ver quais são os substantivos daquela música. Vocês já tiraram? Daqui a pouco eu volto dizendo, tá bom?